Boa tarde. I'm so happy to be with you. Estou tão feliz em estar aqui com vocês. Here's a big kiss to everyone. Receba um grande beijo. Yesterday, my husband and I traveled for 24 hours to arrive here. Eu e meu esposo viajamos antes de ontem, né, para chegar aqui ontem. Viajamos 24 horas. We came from New Orleans, Louisiana, in the south of the United States. Viemos de Nova Orleans, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. And I know many of you have traveled from far and wide to be here. Sei que muitos de vocês também viajaram de muito longe, vieram de muito longe para estar aqui. We're here for Jesus, our Lord. Estamos aqui por Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? We're here for Nossa Senhora. Estamos aqui por Nossa Senhora. Amém? Amém? And we're here for Obra de Maria. E estamos aqui pela obra de Maria. Amém. Amém. And the work of the Holy Spirit that has been taking place for 35 years through this community. E oramos, estamos aqui também pela obra que o Espírito Santo realizou durante esses 35 anos na obra de Maria. I want to begin with a quote from St. John Paul II. Quero começar com uma citação de São João Paulo II. In May of 1998, there was a great meeting in St. Peter's Square of all the movements of the church. Foi um encontro na Praça de São Pedro para milhares de pessoas de movimentos em 1998. St. John Paul II said these words. São João Paulo II disse as seguintes palavras: Whenever the Spirit intervenes, he leaves people astonished. Toda vez que o Espírito Santo intervém, ele deixa todos perplexos. He creates events of amazing newness. Ele cria eventos de uma novidade impressionante. He radically changes persons and history. Ele muda radicalmente pessoas e história. Nossa! Nossa! Whenever the Spirit intervenes, he leaves people astonished. Isn't that true with Obra de Maria? Onde o Espírito Santo intervém, ele deixa as pessoas surpresas. Não é assim, obra de Maria? Isn't it true that he has created events of amazing newness? Não é verdade que eles têm criado eventos, situações nas quais nós ficamos perplexos? He radically changed Salome and Gilberto. Ele mudou Salomé e Gilberto radicalmente. And because he changed them radically by baptizing them in his Holy Spirit, E porque ele os mudou radicalmente, batizando-os no Espírito Santo. now all of you and people all over the world know the love of Jesus and Mary. Por causa dessa mudança na vida de Salomé e Gilberto, vocês agora e pessoas no mundo inteiro experimentam o amor de Deus e de Maria. Hallelujah! Aleluia! And I am here as a very dear friend of this community. E eu estou aqui como uma amiga muito querida desta comunidade. Gilberto asked me to bring 2 messages to you during this celebration. Gilberto pediu que eu trouxesse 2 passagens da palavra para vocês durante essa festa. One on the work of the Holy Spirit, especially through my testimony. Uma acerca da obra do Espírito Santo através do meu testemunho. And the other message is about Our Lady. E a outra uma mensagem sobre Nossa Senhora. And I'll speak about her tomorrow. E falarei sobre ela amanhã. Well, brothers and sisters, I'm here Irmãos e irmãs, eu estou aqui as a little grandmother como uma vovozinha who has had God do great things for me.
que recebeu de Deus grandes coisas. I was 20 years old Eu tinha 20 anos de idade. when I made the first retreat of my life. E aos 20 anos, então, eu fiz o primeiro retiro da minha vida. I grew up in a town right outside of New York City. Eu cresci numa cidade fora de Nova York, My nos parents- arredores de Nova York. My parents were very faithful Catholics, Meus pais eram católicos bem fiéis, but they worked in a factory. mas eles trabalhavam numa fábrica. And we didn't have enough money for me to go to a Catholic school. Não tinham dinheiro suficiente para que eu frequentasse uma escola católica. And so I went for 12 years through public school, Então, por 12 anos eu frequentei uma escola pública, but we would never miss Mass. mas a gente jamais faltava à Santa And Missa. I remember as a little 7-year-old girl, Me lembro quando eu era uma menininha de 7 anos de idade, when I was preparing for my first Holy Communion, quando eu me preparava para a minha primeira comunhão, that I was fascinated by the religious sister who was teaching us. que eu fiquei fascinada pela freira que nos ensinava. Why? E por quê? Because her face was radiant. Porque o rosto dela era sempre radiante. She looked so beautiful. Ela parecia tão bonita. And I remember thinking, E lembro que eu pensava, I want to feel on the inside the way she looks on the outside. eu quero sentir dentro de mim da maneira que ela mostra ser externamente, exteriormente. She looked that way because she was a bride of Jesus. E ela tinha aquele rosto radiante porque ela era noiva de Jesus. So the Holy Spirit was working in my soul. Então o Espírito Santo começou a trabalhar na minha alma. I remember when I was 12 and I made the sacrament of confirmation. Lembro que aos 12 anos eu fui crismada. I was not thinking about charismatic gifts. Eu não pensava de maneira nenhuma sobre os dons carismáticos. I was like a typical young 12-year-old girl, Eu era uma menina de 12 anos, como todas, thinking about the presents I was going to get and the jewelry. pensando nos presentes que eu ganharia, nas joias. But when we were preparing for that sacrament, I learned a very important hymn. Mas quando eu estava me preparando para ser crismada, eu aprendi um hino muito importante, uma canção muito importante. It's called the Veni Creator Spiritus. Se chama o Vinde Espírito Criador. How many of you know this hymn? Quantos aqui sabem deste hino? O Wonderful. Veni Creator, o Vinde Espírito Criador. My husband and I pray it every day. Eu e meu esposo oramos com esse hino todos os dias. And when I first heard the melody and the words of this hymn, E quando eu ouvi pela primeira vez as palavras e a melodia deste I hino, felt like I wanted to do this. eu senti vontade de fazer o seguinte: Because the Holy Spirit is God. porque o Espírito Santo é Deus. And although I was just a little girl, E embora eu fosse uma garotinha, when the bishop confirmed me, quando o bispo me confirmou, I really received the Holy Spirit, and so did you. eu realmente recebi o Espírito Santo. Com certeza o mesmo aconteceu com vocês. Now, many years passed. E aí muitos anos se passaram. I was a student at Duquesne University in Pittsburgh. Eu era uma estudante na Universidade de Duquesne, em Pittsburgh. I was attending my first retreat. Eu estava participando do meu primeiro retiro. I was 20 years old. Eu tinha 20 anos de idade. And something happened to radically change my life.
E algo aconteceu que mudou radicalmente a minha vida. And listen to me, brothers and sisters. E ouçam-me, irmãos e irmãs, Not because I'm so special, não porque eu sou tenho algo de especial, but only because of the will of God. mas simplesmente por causa da vontade de Deus. What happened to me on that retreat O que aconteceu comigo naquele retiro not only changed my life radically, não somente transformou a minha vida radicalmente, but it changed your life too. mas mudou a vida de vocês também. Because it was on that retreat Porque foi naquele retiro that the Catholic Charismatic Renewal was born. que nasceu a renovação carismática católica. And I was there. E eu estava lá. Hallelujah. Aleluia! Let me tell you more about how it happened. Deixa eu contar um pouquinho mais de como foi que isso aconteceu. I was part of a small scripture study group that would meet once a week to pray. Eu fazia parte de um pequeno grupo de estudo bíblico que se reunia uma vez por semana. And this group was going to make its annual retreat February 17th, 18th, and 19th. E foi marcado um retiro anual para este grupo de 17 a 19 de janeiro de 1967. 1967, 1967. just after the end of the Vatican Council. Logo após o fim do Concílio Vaticano II. We were told that we were going to focus on the theme of the Holy Spirit. Me foi dito que o tema do retiro seria a pessoa do Espírito Santo. And we were told to do 3 things to prepare. Foi pedido que nós fizéssemos 3 coisas para nos prepararmos para o retiro. First, pray with expectant faith. Primeiro, orar com uma fé expectante. Really expect God to do something. Ou seja, esperar que Deus faça algo. The second thing was to take our Bibles A segunda coisa foi tomar nossas and Bíblias to read the first 4 chapters of the Acts of the Apostles. e ler os primeiros capítulos, primeiro 4 capítulos dos Atos dos Apóstolos. You know, it's the story of Pentecost. Sabem que esses 4 capítulos falam sobre a história de Pentecostes. I was so ignorant about the Bible, Eu era tão ignorante no que diz respeito à Bíblia. and I was so sure that everyone else on the retreat would understand it better than I did. Eu tinha certeza que qualquer pessoa naquele retiro sabia mais do que eu. That I read those chapters over and over and over again. E por essa razão eu li esses 4 primeiros capítulos várias vezes. The third thing we were told to do to prepare A terceira coisa que nos foi pedida para essa preparação was to read a little book called The Cross and the Switchblade. foi ler um pequeno livro chamado A Cruz e o Punhal. How many of you have read this book? Quantos de vocês já leram este livro? Not too many. Não tantos. It's in Portuguese here in Brazil. Já existe em português aqui no Brasil. It's the story of a Pentecostal minister. É a história de um ministro pentecostal, de um pastor pentecostal. His name was David O Wilkerson. nome dele era David Wilkerson. And it's a dramatic story of how he is led from his little town E é uma história incrível de como ele saiu da sua pequena to cidade go into the streets of New York City para ir para as ruas de Nova York, to work with drug addicts and prostitutes. para trabalhar com viciados em drogas, prostitutas. There were miracles in that book. Naquele livro, o livro descreve os milagres que aconteceram. When I finished reading the book, Quando eu terminei de ler o livro, and after I read the Acts of the Apostles 1 to 4 many times, e depois de ler várias vezes Atos dos Apóstolos, capítulos de 1 a 4, I began to ask myself an important question. eu comecei a perguntar a mim mesma, fazer a mim mesma uma pergunta importante. Why isn't this happening to me? Por que isso não está acontecendo, não acontece comigo? I'm a Catholic. Eu sou católica, I'm baptized. sou batizada, I go to Mass. eu frequento a missa, I go to confession. confesso, I'm confirmed.
Eu já me crismei, I'm at a Catholic university. frequento uma universidade católica, I'm going to a Bible study. participo de um grupo de estudo bíblico I'm getting ready to go on a retreat. e eu estou pronta para ir para um retiro. Why aren't these miracles happening in my life? Por que esses milagres não estão acontecendo na minha vida? Good question. Boa pergunta. And so I knelt down in my bedroom. Então eu me ajoelhei no meu quarto. I didn't have great faith, Eu não tinha uma fé assim tão grande, but I had at least a little mustard seed of faith. mas eu tinha pelo menos uma fé como uma pequena semente de mostarda. You remember what Jesus said about the mustard seed? Lembra quando Jesus falou da semente de mostarda? If you have faith the size of a grain of mustard seed, Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, you could say to this mountain, be uprooted and cast in the sea, and it would be done for you. você pode dizer a esta montanha, mova-se daqui para o mar, e ela o fará. So I was kneeling in my room alone, Então eu estava ajoelhada no meu quarto sozinha. and this is what I said to God. E eu disse o seguinte para Deus. I said, Lord, Eu disse, Senhor, as a Catholic, como católica, I believe eu creio I've already received your Holy Spirit que eu já recebi o seu Espírito Santo in baptism and confirmation. no batismo e no crisma. But if your Spirit can do more in my life than He's done until now, Se o seu Espírito Santo pode fazer mais na minha vida do que ele fez até o momento, I want it. eu quero isso. I want it. Eu quero. And when I prayed these words, E quando eu orei com essas palavras, yo quiero eso. eu quero isso. When I said these words in prayer, Quando eu disse essas palavras em oração, yo quiero eso, I really meant it. eu quero isso, eu realmente queria, era sério. So, Então, I opened my eyes, eu abri os meus olhos, I looked around the room. olhei ao redor do meu quarto. What was I looking for? Eu estava procurando por quê? Pelo quê? Maybe an apparition of Our Lady. Talvez uma aparição de Nossa Senhora, Maybe an angel. talvez um anjo, At least to feel something. ou talvez sentir alguma coisa diferente. Do you know what I felt? Sabem o que eu senti? Nada. Nada. I didn't feel anything. Eu não senti nada. And so I prayed this prayer Então eu fiz essa oração with my little mustard seed of faith. com a minha pequena semente de mostarda de fé. I told the Lord, I want your spirit more. E eu disse para o Senhor, eu quero mais do teu Espírito. And it appeared nothing happened. E ainda assim parece que nada aconteceu. Mas what I was praying for that night, alone in my room as a little 20-year-old girl, O que na verdade eu estava pedindo a Deus, uma menina de 20 anos no meu quarto, I was asking for the grace to be baptized in the Holy Spirit. ela na verdade estava pedindo pela graça do batismo no Espírito Santo. I didn't know it at the time, Eu não sabia o que era but isso. before I even left for that retreat, Então, antes de eu me preparar para aquele retiro, I was already reaching out in faith. eu já estava com aquela minha atitude, alcançando essa graça pela fé. To grab hold of this grace E eu estava indo até Deus, and to be pegar essa graça e já segurar essa graça para mim. radically changed. E ser radicalmente mudada. Well, the next weekend about 25 students went to the retreat center. Final de semana seguinte, mais ou menos 25 alunos foram para este retiro. Listen to this. Ouçam isso. The chapel was in an upper room, just like at Pentecost.
A capela da casa de retiros fica no andar superior da casa, exatamente como em Pentecostes. Every time we met, we invoked the Holy Spirit with that hymn, Veni Creator Spiritus. Todas as vezes que nos encontrávamos como grupo, invocávamos o Espírito Santo com essa canção, Vinde Espírito Criador. And then the very next thing that happened has to do with her. E depois, a coisa que em seguida aconteceu tem a ver com ela. Because there was a short meditation on Our Lady. Porque nós tivemos uma meditação curta sobre Nossa Senhora. It wasn't a statue like this. It was very much like in the 60s, a very casual depiction. Aham. E não era uma imagem como essas que nós temos agora, mas era uma imagem dos anos 60, mais informal. In fact, it was Mary's face and her arms and her hands were like this. Na verdade, era o rosto de Maria com as mãos postas desta maneira. Very charismatic gesture of prayer. Uma oração, um gesto de Maria muito carismático. And as the professor was speaking about Our Lady, E assim que o professor, então, o palestrante começou a falar sobre Nossa Senhora, I remember thinking, lembro que eu pensei, this man is different. este homem tem algo diferente. I could see it on his face. Eu podia ver no rosto dele. I could hear it in his voice. Eu podia ouvir esse diferente na voz dele. What I didn't know at that moment, and none of us knew, Mas até aquele momento eu não sabia que havia uma novidade. was that this professor and two others A novidade era que este professor e outros dois, and one of their wives, e a esposa de um deles, about a month before our retreat, mais ou menos um mês antes deste nosso retiro, had visited a very small prayer group in someone's home. haviam visitado um pequeno grupo de oração na casa de alguém. They were Christians from different denominations, Eram cristãos de de diferentes denominações, but they were all baptized in the Holy Spirit. mas eram todos batizados no Espírito Santo. Two of those professors had been praying for many months Dois daqueles professores estavam em oração há meses to experience more of the Holy Spirit. para experimentar mais do Espírito Santo. So, Então, no one laid hands on them, ninguém pôs as mãos sobre eles, but at that small home prayer group, the Catholic professors from my university were baptized in the Holy Spirit. mas naquele pequeno grupo na casa de uma pessoa, aqueles professores católicos da universidade dela foram batizados no Espírito Santo um mês antes do retiro. They didn't tell us anything about this. Mas eles não falaram nada para nós sobre But isso. that night, as he spoke about Our Lady, Mas naquela noite, ao falar sobre Nossa Senhora, on his face o rosto dele, deste professor, and in his voice, no seu rosto e na sua voz, something was different. algo estava diferente. It was the anointing of the Holy Spirit. Era a unção do Espírito Santo. Well, we began our retreat Começamos então o nosso retiro in the upper room with the Holy Spirit and Our Lady. no andar superior com o Espírito Santo e Nossa Senhora. Then we had a penance service. Depois tivemos um momento então de um ato penitencial. Now you have to remember this was just after Vatican II concluded. Quero lembrar a vocês que isso aconteceu logo depois da conclusão do Concílio Vaticano II. And communal penance services were very rare. E era muito raro ter um momento penitencial comunitário, isso era muito raro. And so we were in the chapel and some of the young people began to pray spontaneously. Nós estávamos então ali na capela e alguns estudantes começaram a orar espontaneamente. And they were saying things like this: E eles diziam coisas assim: Lord, forgive me for my lust.
Senhor, perdoe-me por minha luxúria. Lord, forgive me for my pride. Senhor, perdoe-me pelo meu orgulho. Forgive me for my jealousy, Perdoe-me pela minha for my inveja. pettiness, my small-mindedness. Pelas minhas imundícies. And I was shocked E eu fiquei chocada ao ouvir aquilo. because their sins sounded a lot like my sins. Porque os pecados deles eram parecidos com os I meus didn't know the pecados. scripture well enough to know this verse of St. Paul. Eu não conhecia a palavra suficientemente para conhecer esse versículo de São Paulo. He says, all of us have sinned and fall short of the glory of God. Ele diz que todos nós pecamos diante da glória de Deus. Then to conclude the night was a chance to go to confession and receive absolution. Para terminar aquela noite, então, fomos enviados para confessar e depois confession Receive absolution. e receber absolvição. The next day was the pivotal moment on the retreat. E o dia seguinte foi o momento mais importante daquele retiro. Yes, a woman from that little prayer group was invited to come and speak to us. E a mulher que coordenava, era responsável por aquele pequeno grupo de oração, foi convidada para falar para nós. And she was speaking on the Pentecost event. E ela foi falar sobre o quê? Sobre o evento de Pentecostes. And she started by saying this. Ela começou dizendo o seguinte: I don't know what I'm going to say to you, eu não sei o que eu vou dizer para vocês, but I asked the Holy Spirit to come down and help me. mas eu peço ao Espírito Santo que venha sobre mim e me auxilie. And I thought to myself, E aí, ao ouvir aquilo, eu pensei, she didn't prepare a talk. imagina, ela não preparou o que ela Now- vai pregar? Now she thinks the Holy Spirit's going to fly in from heaven to help her. Agora ela acha que o Espírito Santo vai voar do céu para ajudá-la? And so with a very closed heart, I was saying, go ahead, impress me. Então, com o coração bastante fechado, eu disse no meu coração, tudo bem, vá em frente, me impressione. Impress me with your Holy Me Spirit. impressione com seu Espírito Santo. And you know what? Sabem o quê? She impressed me. Ela me impressionou. She talked about Jesus Ela falou sobre Jesus, like they had just had morning coffee together. como se ela tivesse tomado o café da manhã com When she Jesus. spoke about the Holy Spirit, Ela falou sobre o Espírito it Santo. was clear that the Holy Spirit wasn't some far-off bird. Não parecia que o Espírito Santo era um pássaro distante. The Holy Spirit was a person. O Espírito Santo para ela era uma And pessoa. she knew this person. E ela conhecia essa And pessoa. he empowered her. E ele a fortaleceu. All my resistance fell away. Então toda a minha resistência caiu por terra. And I said to myself, E eu disse para mim mesma, whatever that lady has, I want it. o que quer que seja que essa senhora tem, eu quero também. We got into small groups after that Nos talk. reunimos em pequenos grupos depois dessa palestra. And one of the young men in my group made a proposal. E um dos jovens do meu grupo fez uma proposta. He said, you know, every year we Catholics renew our baptism. Sabem, todos nós católicos renovamos anualmente as nossas promessas do batismo. At Easter, Na Páscoa. why don't we have a ceremony at the close of this retreat Por que não fazemos uma cerimônia no encerramento deste retiro where we can renew our confirmation? para que possamos renovar as promessas do Crisma? Most of the students weren't interested, A maioria dos alunos não se interessaram. but I thought it was a brilliant idea. Mas eu achei que foi uma ideia brilhante. And so the two of us went to the professor in charge. Então, dois de nós fomos até o professor responsável por esta proposta, We linked our arms together demos os nossos braços and we said to him, e dizemos para ele: listen, ouçam, even if no one else wants to renew their confirmation, we do. se ninguém mais aqui quiser renovar o seu crisma, as promessas do crisma,
Nós queremos. And he looked in our eyes and he said this, E ele olhou nos nossos olhos e disse o seguinte: "Are you ready? vocês estão prontos? Are you ready Vocês estão preparados for what the Holy Spirit's going to do?" para que o Espírito Santo fará na vida de vocês? He scared me. It scared me. Aquilo me assustou, But more than that, it excited me. mas mais do que me assustar, me And I- deixou muito animada. And I knew that we were not going to leave there unless we had prayed for a new coming of the Holy Spirit. E eu sabia que nós não sairíamos lá a menos que rezássemos invocando o Espírito Santo. Well, later that night, Então, mais tarde we naquela were noite, supposed to have a little party, a birthday party. havia já uma festa de aniversário planejada. But the party wasn't beginning. Mas a festa não começava, And so I said to myself, então eu disse para mim the mesma: problem is we're scattered throughout this house. o problema é que nós estamos todos espalhados por essa casa de retiros. I'm going to go through the house and tell people, come down to the living room for the birthday party. Então eu vou caminhar pela casa para chamar as pessoas para elas descerem para iniciarmos a festa de aniversário. My first stop was the upper room chapel. A minha primeira parada foi na capela, no andar superior. I didn't go up to pray. Eu não entrei lá para orar. I went to tell people who were praying, come down to the birthday party. Eu fui lá para chamar as pessoas que estavam em oração para elas descerem para a festa. But when I entered in the presence of Jesus Mas quando eu entrei na presença de Jesus, in the tabernacle, no tabernáculo, this is what happened to me. aconteceu o seguinte comigo. I'm going to kneel. Ela vai ajoelhar. As I knelt there, À medida em que eu estava lá ajoelhada, just a short distance from the tabernacle, numa distância muito pequena do tabernáculo, although I had always believed that it was really Jesus in the Blessed Sacrament, embora eu acreditasse, sempre acreditei que ali no sacrário estava Jesus, no Santíssimo Sacramento. that night I began to tremble Naquela noite, quando eu me ajoelhei, eu comecei a tremer, like this. assim. And I was very scared. E eu fiquei apavorada. I remember thinking to myself, Lembro pensar para mim mesma: God is here Deus está aqui and He is holy. e Ele é santo And I'm not holy. e eu não sou santa. If I stay here in the presence of this holy God, Se eu permanecer aqui na presença deste Deus que é santo, something's going to happen to me. algo vai acontecer comigo. What if God asks me something that I don't want to give Him? E se Deus me pedir algo que eu não quero fazer, que eu não queira fazer? What if He has a plan for my life that Is- isn't the same as my plan? E se Ele tiver um plano na minha vida que não seja o mesmo que eu tenho para mim? I want to run away from this chapel. O sentimento era de correr bem longe da capela, Away from Him. para longe dele. But Mas greater than my fear of surrender was my need to surrender. muito maior do que o meu medo de me render a Ele, foi a minha necessidade de me entregar, de me render a Ele. And this is the prayer that I prayed. E eu fiz a seguinte oração. I said, Father, Eu disse: Pai, I give my life to you. eu entrego a minha vida a Ti. Whatever you ask of me, O que quer que seja que o Senhor peça de mim, I accept it. eu aceito. And if it means suffering, E se isso significar sofrimento, I accept that too. eu também aceito. Just teach me to follow your Son, Jesus, Mas me ensine a seguir o seu Filho Jesus and to love the way Jesus loves. e a amar da maneira que Jesus ama. And when I finished this prayer, brothers and sisters, E quando eu terminei essa oração, irmãos e irmãs, I don't know how it happened. eu não sei como que aconteceu, I found myself flat on my face, eu me vi com o rosto prostrado no chão.
prostrate in front of Jesus. prostrado diante de Jesus. And I felt immersed in the love of God. E eu me senti imersa, mergulhada no amor de Deus. Immersed. Imersa. As I tried to describe what was that experience like, Ao tentar descobrir o que era que estava acontecendo, que I think experiência era aquela, I think of the prayer of St. Augustine, eu pensei na oração de Santo Agostinho, where he prays, Lord, you have made us for yourself. quando ele diz, Senhor, Tu nos fizestes para Ti, And our hearts are restless until they rest in you. e os nossos corações não descansarão até descansarem I em Ti. felt like I wanted to die. Naquele momento eu senti como se eu quisesse morrer. I just wanted to die right then. Eu queria morrer ali, naquele know- momento. You know, the psalmist says, taste and see. Há um salmo que diz, provai e vede, The Lord is sweet. o Senhor é doce, The Lord is good. o Senhor é bom. I was tasting and seeing the goodness of the Lord. Eu estava experimentando e vendo a bondade de Deus. Brothers and sisters, this experience happened to me almost 58 years ago. Essa experiência aconteceu comigo há quase 58 anos atrás. I got to my feet, Eu levantei and as much as I wanted to enjoy the presence of the Lord, e, por mais que eu quisesse ficar ali aproveitando da presença de Deus, I knew that night what I know today here in Recife. eu descobri aquela noite o que eu descobri aqui hoje em Recife. If I, who am nobody special, could experience the love of God like that, Se eu, uma pessoa normal, simples, pude experimentar o amor de Deus nessa dimensão, anyone in the world could come to know Him also. qualquer pessoa no mundo pode conhecê-lo e experimentar o seu amor também. Amém. 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 What happened to me that night O que aconteceu comigo naquela noite was the grace of the baptism in the Holy Spirit. foi a graça do batismo no Espírito Santo. This living water that continues to flow. Essa água viva que continua a fluir. Uh-huh. Within about an hour of my experience, the Lord sovereignly called some of the other young people in the chapel. Depois de uma hora dessa experiência que eu tive, o Senhor chamou outras pessoas para a capela. Some of the young people were weeping, some were laughing for joy. Alguns choravam, alguns riam de alegria. Some of us, like myself, felt like our bodies were on fire. Alguns de nós, como eu mesma, sentiram o corpo como se tivesse em chamas, ardendo em chamas. One of the professors walked in and I heard him say these words. Um dos professores entrou na capela e eu ouvi ele dizendo as seguintes palavras. What's the bishop going to say when he hears all these kids have been baptized in the Holy Spirit? O que o bispo vai dizer depois de ouvir que todos esses jovens foram batizados no Espírito Santo? Brothers and sisters, we could have never dreamed Irmãos e irmãs, nós jamais sonharíamos that what happened to a little small, insignificant group of students o que aconteceu com um grupo pequeno, insignificante de alunos would spark a worldwide outpouring of the Holy Spirit. seria uma chama que espalharia pelo mundo, uma chama do Espírito We hear Santo. different numbers, 120 million, 150 million. Recentemente, a gente tem ouvido que tem 120 milhões de carismáticos, depois 150 milhões. Before Gilberto and Salome are finished, it's going to be well over 20 million. Depois que Gilberto 200 e Salomé terminarem este 200 momento, million. 200 mil, vão haver 200 milhões de carismáticos no mundo depois de tudo, toda essa festa. Hallelujah! Aleluia! Now, Então, I believe that everyone here is already baptized in the Holy Spirit. eu creio que todos aqui já tenham sido batizados no Espírito Santo. Is this true?
Isso é verdade? Sim? Okay. There's more. Mas o que eu quero dizer para vocês é que há mais. There's more. Há mais. There's more. Há mais do Espírito. Why is there more? E por que tem mais do Because Espírito God is Santo? infinite. Porque Deus é infinito. And He has just begun. E Ele só começou And essa the obra. world is in darkness. O mundo está na escuridão And people are thirsty e o povo, as pessoas estão sedentas. and hungry for love. Sedentas e famintas de amor. Listen, this is my favorite definition of the baptism in the Spirit. Ouçam, essa é a minha definição preferida do que é o batismo no Espírito It's Santo. found in St. Paul, Nós encontramos em São Paulo, Romans 5:5. Romanos 5:5. Look, I like to do it like this. Eu gosto de fazer assim, Romans 5:5. explicar essa palavra. Romanos 5:5. Let me see you do that. Eu quero ver vocês fazendo isso. Romans. And what does it say? O que diz essa palavra de Romanos Romans 5:5? 5:5 says this. Diz o seguinte: The love of God o amor de Deus has been poured out in our hearts foi derramado em nossos corações through the Holy Spirit who has been given to us. pelo Espírito Santo que nos foi dado. We're in a holy year. Nós estamos num ano And santo. in this Jubilee year, E neste ano jubilar, Pope Francis has given us a theme. o Papa Francisco nos deu um tema. And where is the theme from? E de onde veio esse tema do ano jubilar? Romanos Romanos 5:5. 5:5. Romanos 5:5. Hope does not disappoint us Espero que isso não nos decepcione, because the love of God has been poured into our hearts through the a Holy Spirit. esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Now, I want to pray for you. Então agora eu quero orar por vocês. Would you like me to pray for you? Vocês querem que eu ore por vocês? Yes. Sim? Some of you were sleeping, Alguns estavam dormindo. but God gives to His beloved in sleep. Sorry. Some of you were sleeping while I Yeah. was speaking, Sim, alguns estavam dormindo enquanto eu falava, but God gives to His beloved in sleep. mas Deus dá aos que Ele ama até dormindo. So ladies, if your husbands were sleeping, wake them up Se os esposos estavam dormindo, dá uma and, futucada, acorda and tell them, e diga para eles: get ready, preparem-se, vamos nos preparar. Pentecost is coming. Pentecostes está vindo. Get ready, Estão prontos? the living water is flowing. A água viva está fluindo. Listen, brothers and sisters. Ouçam, irmãos e irmãs. There is worldwide confusion about what it means to be a man and what it means to be a woman. Há uma confusão no mundo hoje, confundindo as pessoas do que é ser um homem e do que é ser uma mulher. My husband and I just celebrated 50 years of marriage last year. O ano passado eu e meu esposo celebramos 50 anos de casados. And as I had opportunities to go around and speak, E nós temos tido a oportunidade de viajar e falar, I pregar. felt the need to affirm the men to be men. E eu tenho sentido a necessidade de dizer que os homens foram feitos para serem homens. And to affirm the women to be women. Eu tenho confirmado os homens para serem homens e as mulheres para Because serem mulheres. This is part of our witness. Porque isto é parte do nosso testemunho. If we're living in the Spirit, E nós estamos vivendo, nós We- vivemos no Espírito. we need to reflect the glory of God. Nós, pessoas do Espírito, temos que refletir a glória de Deus. The men as men, Homens como homens, the women as women. mulheres como mulheres. So I want to pray for you in that way.
Então eu quero orar agora neste sentido para vocês. So, follow my instructions. Então vocês vão seguir as minhas instruções. If you are a woman, a married woman, a single woman, a religious woman, please stand. Se você é uma mulher casada, religiosa, solteira, por favor, fique de pé. Please stand. Por favor, de pé, In quiet, em silêncio. in silence. Em silêncio. I started with that wonderful quote from St. John Paul II. Eu comecei com essa citação maravilhosa de São João Paulo II. I'm going to repeat it to you. E eu estou agora repetindo para você. Eu vou repeti-la para vocês. Listen. Ouçam. Whenever the Spirit intervenes, he leaves people astonished. Onde o Espírito Santo intervém, ele deixa todos perplexos. He creates events of amazing newness. Ele cria situações, realidades impressionantes, únicas. He radically changes persons and history. Ele muda radicalmente pessoas e histórias. And then he went on and he said this was the case in Vatican II. E este foi o caso no Vaticano II. At the end of Vatican II, there was an address to women. No final do Concílio Vaticano II, houve uma palavra dirigida para as mulheres. It was read by Cardinal Sunens, one of our great protectors in the charismatic renewal. Foi lida pelo cardeal Sunens, um dos grandes protetores da renovação carismática. Listen to these words. Ouçam essas palavras. Women, Mulheres, you who know vocês que conhecem how to make the truth como tornar a verdade sweet, tender, and accessible. doce, com ternura e acessível, It is up to you to save the peace of the world. está nas mãos de vocês, mulheres, salvarem a paz no mundo. Listen to it again. Manterem a paz no mundo, na verdade. Women. Mulheres, You who know vocês que conhecem, how to make the truth sweet, tender, and accessible. vocês que sabem como tornar a verdade dócil, It is up to cheia de you. ternura e acessível. It is up to you É to com save the vocês. peace of the world. Está nas mãos de vocês Men- manter Men a who are paz here no remain mundo. seated. Men who are here remain seated. But just extend your hands toward the women in this Homens assembly. sentados, vocês vão levantar as mãos para as mulheres. Aí sentados mesmo. And we're going to pray in tongues. Imponham as mãos In tongues. na direção In das tongues. mulheres, In em tongues. línguas. Em línguas. Women, lift your hands up to heaven. Mulheres, elevem as mãos para o céu. Receive the Spirit. Recebam o Espírito. Receive the Spirit. Recebam o That you Espírito may live Santo. your womanhood. Para que Ele possa confirmar a feminilidade de vocês. All of its fullness. Em toda a plenitude. That you will be like Our Lady. Para que vocês sejam como Nossa Senhora. Ever fruitful. Ever fruitful. Para que vocês possam dar frutos. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Come, Holy Santo. Spirit. Vem Espírito Santo. Para que vocês possam produzir frutos. Vem Espírito Santo. Shirialalabai Curialalabai de Candaralabai Orialalabai de Candaralabai Orialalabai de Shirialalabai
St. John Paul II told us São João Paulo II that the nos disse Holy Spirit would create events of amazing newness. o Espírito Santo criará situações de novidades surpreendentes Radically change persons and history. e mudará radicalmente pessoas e história. Lord, right now I pray for such a massive outpouring of your Holy Spirit. Agora eu vou rezar por derramamento do Espírito Santo poderoso. Upon the women here and the women of Obra de Maria all over the world. As mulheres que estão nos acompanhando, All those- Obra de Maria em todo o mundo. All those who are following us. Aqueles que through estão nos Canção Nova. acompanhando na Canção Lord, Nova. create events of amazing newness. O Senhor vai criar In- novas realidades Inspire aqui. new acts of the Holy Spirit Pela ação do Espírito Santo. in education. In education. Na área da educação. With young adults. Com os In jovens universities, adultos. in workplaces. No local de trabalhos, o Senhor criará novas realidades. Lord, O Espírito Santo. renew the family O Senhor renovará through the famílias hearts of these women, através do coração destas mulheres. mothers and grandmothers. Mães, avós. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Come, Santo. Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Let's wait on the word of the Lord. Filhas amadas, eu tenho muitos planos para vocês. Vocês sabem, filhas amadas, que eu as tenho chamado. Mas, filhas, eu as chamo hoje, eu as chamo agora. Filhas, o tempo é agora. Eu estou chamando cada uma de vocês para agora, para este tempo, pois eu tenho planos, eu tenho muito a realizar através de vocês. O chamado é agora. Não esperem mais, pois eu as chamo hoje para mudar realidades no poder do meu nome, pelo meu Espírito Santo. Eu as chamo hoje, filhas, é agora. Venham, venham, eu as chamo. Obrigada, Senhor, bendito e adorado seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti, bendito e adorado seja, Senhor. Bendito seja, Senhor, glórias a Ti. We don't have many men with us, but I want to ask the men to stand. Priests, laymen, please stand. Nós não temos muitos homens conosco, mas eu quero convidar os homens a, por favor, levantem. We're going to pray again when we have more of the bishops with us. Eu vou rezar ao final, mas nós temos um bispo aqui conosco. Women, extend your hands through these brothers. Mulheres, imponham as mãos sobre estes irmãos. Yes. Imponham a mão sobre estes irmãos. Oh, Holy Spirit, I pray to you for these men. Espírito Santo, eu oro a Ti por estes homens. May you give them every grace they need to be strong men.
Derrame sobre eles toda a graça que eles necessitam para que eles sejam homens fortes, strong, loving, and wise. bispos sábios, fortes. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Do a new Santo. work in each man who is here. Realize uma nova obra em todos In os homens que estão In aqui. each of the men of Obra de Maria. Todos os homens da obra de Maria, alcance, All Senhor. over the world. Homens do mundo All inteiro. those who are following us on Canção Nova. Todos os que estão acompanhando os homens pela canção nova. Come, Holy Spirit. Vem Espírito Leave Santo. us astonished Nos surpreenda agora, Espírito by Santo, what you will do with the men in our midst. com o que o Senhor está fazendo e fará com os homens que estão aqui conosco. Raise them up, Lord, Os levante, with Senhor, great confidence, que eles possam ser great confiantes. spiritual authority, Dê a eles autoridade espiritual. great leadership gifts. Dê a eles dons de liderança. Come, Holy Spirit, Vem Espírito as Santo, by a new como em Pentecost. novo Let's Pentecostes. pray in tongues, brothers and sisters. Vamos orar em línguas, irmãos e irmãs. Shiri alalabai, rikandarabai, Hands up to heaven, elevem as mãos, homens, para o céu. men and Ori women. alabai, rishiri al- Os homens Hands com up mãos to heaven. elevadas. Hands up to heaven. E as mulheres Receive orando. the Shiri Holy alalabai, Spirit. rikanda. Vem Espírito Santo. Shiri alalabai, riri alalabai, nire alabai, rikanda dai, nire alabanai, rishiri alalabai, rikanda rabai. Shiri alalalai, rikanda baranai, rishiri alalai. Uri alalabai, erere alai, I'm going to give something first. Okay, go ahead. Eu tenho uma visualização, o Senhor me dá uma visualização belíssima agora. Ele diante de cada um de nós, homens e mulheres, e o Senhor colocava calçados novos em nossos pés. Todos os que estão também nos acompanhando, estão recebendo novos calçados. E o Senhor dizia assim: vão, filhos meus, vocês têm novos calçados, podem seguir em frente, eu os chamo, vão, eu os envio. Glórias a Ti, Senhor. There's a beautiful scripture from the Old Testament, and it says this. Tem uma palavra muito bonita nas Escrituras, It's como easy. testemunho, que diz assim: It's easy for the Lord suddenly in an instant to make a poor man rich. é muito fácil para o Senhor transformar um homem pobre em um homem rico. It's easy for the Lord suddenly in an instant to make a poor man rich. O Senhor pode fazer isso em um segundo, em um instante, é fácil para Ele. And as I understand, in the past centuries, many men of prayer would take up this scripture and claim it for themselves. Sabemos, né, que há séculos, muitos homens, ao lerem essa escritura, tomaram para si essas So I'm palavras. saying this to the men who are here, Então, eu estou dizendo isso para os homens but I'm aqui, also saying it to the women, mas estou dizendo isso também para as mulheres, to all of us. para todos nós. We need to become rich in prayer. Temos que nos tornar pessoas ricas em oração, pessoas orantes, Rich in prayer. ricas de oração, Say it again. ricas de oração. Let me hear you. Deixa eu ouvir vocês falando Again. outra vez. Outra vez.
Because, brothers and sisters, Porque, irmãos e irmãs, if we pray, we become rich. se nós orarmos, nós nos tornamos ricos. If we don't pray, we're utterly poor. Mas se nós não orarmos, nós somos And this- pobres. This great work of Obra de Maria has continued all over the world E essa obra que a obra de Maria tem realizado no mundo inteiro, because it has been rico in porque eles são ricos em oração. rich in prayer. Ricos de oração. I'm not going to embarrass you Eu não quero deixar vocês envergonhados, to ask you to raise your hand, pedindo vocês para levantarem as mãos, but I wonder. mas eu fico aqui imaginando, Don't raise your hand. não levante a mão. How many of you spend at least 15 minutes a day in prayer? Quantos de vocês Don't- gastam pelo menos 15 minutos em oração? How many spend 30 minutes a day in prayer? Quantos gastam 30 minutos por dia em oração? 45 minutes with Jesus and Mary. 45 minutos para Jesus por dia. 1 hour in prayer Uma hora em oração, quantos? with the Word of God. Com a palavra de Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, Jesus did say in the gospel, Jesus disse no Evangelho, na palavra, could you not watch 1 hour with me? vocês não puderam vigiar pelo menos por uma hora? Obra de Maria. Obra de Maria. I think this has to be minimal Eu acho que isso é o mínimo. because you're being called to a high degree of holiness. Porque vocês estão sendo chamados para uma alta medida de santidade. And in order to live a high degree of holiness, E para viver essa alta medida de santidade, you need to be vocês precisam ser rico, ricos, ricos de oração. rich in prayer. Ricos de oração. Lord, right now, no music. Lord, right now, Então, por enquanto, as we are in silence, ao ficarmos em silêncio, create in each one of us, cri- create crie em cada um de nós a great hunger and thirst for you in prayer. Senhor, que nós possamos neste momento receber uma grande necessidade, desejo de oração, de termos uma vida de oração. Let's be silent, Silêncio, por favor, and you're going to begin to sense e vocês vão começar a experimentar a hunger and a thirst for prayer. uma fome e uma sede por oração. We can be so busy about the work of the Lord Nós muitas vezes estamos tão ocupados com a obra do Senhor that we forget to seek His face, que esquecemos de buscar a sua face, to listen for His voice, ouvir a sua voz, to be with Him in the intimacy of prayer. de estar com Ele em intimidade, em oração. Lord, your word says it's easy for you to suddenly, in an instant, make a poor man rich. É muito fácil para ti, Senhor, em um instante, em um segundo, transformar um homem pobre em um homem rico. Lord, make Obra de Maria rich, rich, rich in prayer. Senhor, transforme a obra de Maria
é uma obra rica, rica, rica em oração e de oração. And let us yield ourselves to the Holy Spirit E vamos nos render ao Espírito Santo, as we are called to more. ao sermos chamados para mais. Let's sing. Vamos cantar? Let's sing and celebrate Vamos cantar e celebrar this story of the Duquesne weekend, a história do fim de semana de the Duquesne. story of the baptism in the Holy A Spirit, história do batismo no the Espírito story of Santo. Obra de Maria, A história da obra de one of Our Maria. Lady's jewels. É uma das joias de Nossa Senhora, um dos Let's sing. tesouros de Nossa Let's Senhora. sing a song of celebration. Cantem uma canção bem alegre, de celebração. Nós vamos cantar o tema então, deste ano da obra de Maria. Uma caminhada de fé. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É a promessa para nós este ano. Amém? Vamos nas palmas, bem forte. Vamos juntos. Uma caminhada de fé. Subir minha inspiração. Fazer tua vontade. Fazer tua vontade. Um sim que se transformou em obra de salvação. Fazer tua vontade. Declara isso, fazer tua vontade. Servir como Maria, obedecendo. Servir como Maria, obedecendo. Num chamado que alcança todos nós. Servir como Maria, obedecendo a tua voz. Servir como Maria, obedecendo tua voz. No chamado que alcança todos nós. Eis aqui, teu servo ao Senhor. Faça-se em mim, faça-se em mim tua vontade. Vamos declarar isso. Eis aqui, teu servo ao Senhor. Faça-se em mim tua vontade. Seja a voz da obra de Maria, declare isso. Eis aqui, vamos lá. Eis teu servo. Força, faça-se em mim, faça-se em mim tua vontade. Mais uma vez, eis aqui, teu servo, ó Senhor. Faça-se em mim tua vontade. Muitos conhecerão o amor e a gratidão, o anúncio do Evangelho, o anúncio do Evangelho. Povos e nações, cidades e regiões contemplarão a graça. Contemplarão a graça. Vamos declarar bem bonito: servir como Maria. Servir como Maria, obedecendo tua voz. Um chamado que alcança todos nós. Servir como Maria, obedecendo a tua voz. Servir como Maria, obedecendo tua voz. No chamado que é toda alegria, toda força. Eis aqui o teu servo, Senhor, força. Eis aqui teu servo, ó Senhor. Faça-se em mim, faça-se em mim tua vontade. Obra de Maria, eis aqui teu servo, ó Senhor. Faça-se em mim tua vontade. Eis aqui o teu servo. Eis aqui teu servo, ó Senhor.